Agora a gente vai ter um debate de mais ou menos uma horinha com o Pedro Conte, diretor de Tamo Junto, e a Rosana Urbis, diretora de Guida. Eles vão conversar um pouco sobre a carreira deles, sobre o filme, como que foi a produção. E eu vou passar a palavra para eles, depois a gente abre para algumas perguntas, tá bom? Meu nome é Pedro Conte, né? Trabalho com animação, comecei a trabalhar com animação em 2005. É, Nesse processo, né, de tentar fazer animação aqui no Brasil, tentando aprender, né? Eu sou autodidata e até é legal assim essa oportunidade que é um loop para mim que está aqui na USP falando de animação, porque eu me lembro na época do colegial, assim, eu fiz a ETEC, né, ETGV ali, Colégio Técnico, e a maioria dos meus amigos, vamos prestar USP e tal. Eu falei, vixe, isso não é para mim, não. Eu já nem tentei, eu falei, esse lugar não é para mim. E agora é a primeira vez que eu estou pisando na USP aqui, é para falar do projeto de animação e tal, então é legal isso, né? Porque a gente não imagina, né, quando esse mundo pode dar voltas, né? E a gente se encontrar mesmo por caminhos meio tortos, assim, meio fora do que é o padrão, assim. E eu fui caminhando assim, né, dessa forma de aprendendo por mim, e aí consegui um estágio, né? Aí do estágio eu consegui um trabalho no Rio de Janeiro. E aí fui caminhando, aprendendo, tentando aprender, né? Tive um estúdio de animação também, assim, né? Foi uma loucura, né? Tentando aprender como é que faz isso, né, Rosana? Porque não tem muita informação. A Rosana ainda mais, assim, né? Mais difícil ter acesso. Hoje em dia a gente tem internet e tal, que ajuda, mas eu trabalho mais com animação 3D. E aí, nessas caminhadas, assim, que eu fui aprendendo um pouco aqui, um pouco ali, foi aparecendo oportunidades para eu comecei a viajar, né, então o pessoal me chamou para fazer alguns eventos, palestra, nem inglês eu falava, né. E até que em 2016 eu fui trabalhar na Disney, trabalhei um ano na Disney lá, e aí comecei a trabalhar em um monte de estúdio, né, de animação, DreamWorks, Netflix, esses estúdios todos, né. Mas aí teve um pouco desse choque cultural, assim, que eu, putz, não me via morando lá, não me identificava com a cultura e ficava: "Putz, mas o que eu faço é aqui que acontece", né, mas ao mesmo tempo, putz, quem sou eu aqui, assim, essa identidade, assim, era muito difícil de para mim, assim, né. E aí eu voltei para o Brasil, né, e continuei produzindo, né, eu sempre produzi, e dirigi, né, mesmo sem saber o que eu estava fazendo, estou dirigindo, né. E aos pouquinhos eu fui aprendendo, né, e aí quanto mais tempo passava, mais você vai absorvendo da indústria, né. E até que então acho que chegou a pandemia, eu falei: "Não, eu preciso sentar para fazer alguma coisa", né. E quando a pandemia chegou, eu falei: "Putz, eu não sei nem se eu vou estar vivo, né, então tem que sentar e fazer alguma coisa, né". E a pandemia foi uma coisa que bateu pesado, assim, em mim, e eu falei: "Putz, preciso fazer alguma coisa", né. E aí veio essa ideia do curta e tal, aí escrevi, juntei a galera toda, foi produzido de forma independente, né, a gente financiou a gente mesmo, produziu, arrumamos trilha, fizemos contato com o Criolo, com o Emicida, com a galera toda sem muito sem muito esquema nenhum, e aí conseguimos acabar, né, um curta, e aí eu continuo, né, agora quando você acaba você fala: "E agora, né, como é que eu faço outro?". Então eu tô nessa fase, e agora como eu faço outro, né? Mas é isso, né. E aí eu continuo, né, eu trabalho bastante com filme, né, eu faço freela para os estúdios de fora, né, de design de personagem, cenário e tal, e faço minhas coisas em paralelo, assim, na medida do que eu consigo, né. Mas é esse momento que eu tô agora. Aliás, eu queria falar também que eu não tinha visto Guida ainda e eu achei muito lindo. É uma celebração do movimento, assim, né, eu achei muito, muito lindo, assim, o seu trabalho, não tinha visto ainda. Engraçado, porque o que eu ia falar primeiro é que eu não tinha visto Tamo Junto e é muito bonito. Obrigado. Não, realmente é muito bonito, assim, e é engraçado porque
A gente já tinha feito uma conversa assim juntos antes pro Copo, foi, né? Isso, pro Copa. E então eu te conheci virtualmente, né? E agora, vendo você falar, é engraçado ver quanto o seu filme é um reflexo de você, assim. E acho que essa é uma das belezas do curta-metragem, né, de animação, que ele permite essa autoralidade, né, essa expressão sua, assim, né. Os desenhos têm a sua atitude, assim, tem uma bondade que dá para ver que é sua, assim. Irado. E eu tenho muito carinho por esses filmes que falam de coisas simples, né? Desses heróis do dia a dia, né? Os heróis do dia a dia. A gente fica, às vezes, projetando coisas e no dia a dia as pessoas estão fazendo coisas incríveis, assim, heróicas mesmo, né? Umas pelas outras e é muito bom quando o cinema percebe isso, assim. Eu acho da voz, né? Da voz mostra que é legal também, que pode ser isso, né? E por que eu entrevistadora assim? Mas por que foi essa história? Posso perguntar assim? Não sei se assim, do Tamo Junto, assim, quem é a Dona Edith? Como que foi isso? Essa história, assim, ela surgiu de um momento assim que eu estava vivendo, né? Que assim, eu perdi meu pai um pouco antes da pandemia, ele veio a falecer. Então você fica naquela, foi meio dramático assim, você fica naquela tensão, né, de tipo, né, o que vai acontecer agora, né? Ninguém sabe o que está acontecendo, né? E aí, assim, eu lembro que eu estava um pouco assim, naquele começo de pandemia que ninguém se via, assim, que estava desesperador, assim. E aí teve um dia que o meu vizinho me ligou e falou assim, olha, meu filho vai subir aí, vai te levar um negócio, assim, né? Aí eu, putz, tá bom, não vejo ninguém há não sei quantos meses, sobe aí, né? Aí ele bateu na porta, assim, eu era um molequinho de uns 11 anos, ele bateu na porta e entregou um pão, assim, a hora que eu abri ele tava com um pão, assim, quentinho, né? Eu falei, nossa, que da hora. Sabe quando você acha um pão quentinho, assim, sabe? Vocês, né? Aquele pão caseiro, assim, maravilhoso. Aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Porque a gente viu na pandemia muita gente que estava ali ajudando um outro, ia no mercado para já ia no mercado, comprava coisa para o pessoal ao redor, né? E também, assim, o que estava que eu estava me questionando, assim, né, com esse lance do meu pai, e era um momento político também que a gente estava de muito conflito, né? Assim, estava um momento político de muito conflito. E para mim, assim, como eu tinha perdido alguém ali muito próximo, eu estava assim, cara, a hora que vocês perderem ninguém, não tem política nessa história, né? Assim, não adianta você ficar brigando por uma coisa que, assim, a hora que perder, perdeu, assim, sabe? Então, assim, eu quis tentar falar nesse curta uma coisa assim, que quando você perde alguém ali que você ama, não importa mais nada, sabe? Então, foi um pouco de trazer a voz, assim, para essa perspectiva de humano, assim, sabe? Como é que eu falo sobre esse assunto sem entrar na questão... claro que é um curta político, né? Mas como é que eu coloco o lado humano em primeiro plano, né? E a política em segundo, né? Que era o que eu achava importante na pandemia, né? E foi essa tentativa, assim, de mostrar esse lado humano e, ao mesmo tempo, foi uma fase de conectar, assim, de conversar, né? Eu queria conversar com todo mundo. Então, o curta serviu de um pouco de ponte para eu conversar com um monte de gente, assim, né? Discutia, conversava, assim, eu sou nascido e criado no bairro do Jaçanã, então foi também uma celebração, assim, da cultura, né? Que eu cresci ali, o bairro que eu cresci, né? O lugar que eu cresci, aqueles lugares, tudo existe que tem no curta, né?
Jaçanã é muito diferente por causa do Adoniran, influenciou muito. Assim, aí já entra na Curiosa. questão bairrista, assim, porque assim, não tem nada demais o Jaçanã, mas tem essa cultura do samba, né? E tem o lance do Adoniran entrou assim no meio, assim, eu fui descobrindo um pouco a história e fui tentando recortar a história usando, né, esse lance do trem, né, colocando esses elementos da nossa cultura, porque também como a gente trabalha muito para fora, né, Rosana, a gente está acostumado a consumir elementos da cultura que não faz parte do que a gente vive, né? E eu curto muito, assim, eu cresci no bairro, assim, periferia, e eu cresci com samba, né? Curto muito a cultura hip hop, esse tipo de coisa, e esses elementos da nossa cultura dentro do universo da animação é pouco visto, né? Então foi até um pouco de encontrar mais identidade assim nossa, né? Dentro embora assim tenha bastante influência, né? Da animação americana no meu trabalho, eu sinto que é um passo inicial para buscar uma vertente mais nossa, assim, né? Então foi um pouco dessa Mistura. Né? dessa mistura. Mas fala aí de você também, Rosana, com a sua história, eu curioso aí. Animação, né? A gente meio que vive isso, né? Resolveu dedicar a vida a isso, assim, né? E foi interessante ver Guida hoje, fazia tanto tempo que eu não via, e foi quase como ver um filme de outra pessoa quando passa um tempo, sim, né? O Guida é de 2014. Sim, nossa, faz 10 anos. E é de 2014 e ela continua passeando. Às vezes eu queria ser ela. É muito lindo. Eu fiquei emocionado, achei muito lindo. Obrigada. É bom saber. É muito Obrigada. lindo, muito lindo. Hoje chegou um convite para uma outra coisa de festival para Guida. Eu falo, mas nossa, quem é essa pessoa? Como que... E acontecem umas coisas assim, é muito legal assim, né? Ver que, diferente de um ator de teatro, assim, a gente tem essa facilidade. A gente rala muito para fazer os filmes. Guida, eu fiquei pelo menos 3 anos, né? A primeira Guida que eu desenhei no papel, eu tinha 17 anos, estava começando a trabalhar com animação. Desenhei uma velhinha dançante, falei, o nome dela é Guida. Aí fui para a Disney, trabalhei em vários estúdios aqui no Brasil, fui para a Disney, fiquei 8 anos lá. Voltei. Trabalhei para vários comerciais aqui, animando comerciais de animação, né? Sempre no papel, sempre animação no papel. E daí apareceu um edital, e o Jonas, que depois virou mega empresário, dono da Split hoje e tal, mas ele estava ali, um apaixonado pela animação, começando a querer fazer coisas. Ele falou assim, Rô, saiu um edital de curta, você tem algum projeto? Eu falei assim, tenho. Aí ele falou, qual que é? Eu falei, a Guida, chamou a Guida. Não, chama Dona Guida, era Dona Guida, Dona Guida. Aí ele falou, mas precisa ter roteiro. Tá bom. Aí me fechei 3 dias, escrevi o primeiro rascunho do roteiro de Guida. A gente inscreveu no edital, não ganhou, tentou outro, não ganhou. E daí, por fim, o Prêmio Estímulo rolou, assim, né? E aí, o Prêmio Estímulo, a grana do Prêmio Estímulo acabou no primeiro ano. Aí fiquei mais 2 fazendo assim por conta, ilustrando o livro e fazendo filme. Sim. E a história se repete. Nossa. Mas não vamos reclamar, não. A gente está aqui, é festivo e tal. Mas eu lembro quando... Aí Guida vai... Isso, 3 anos. E 10 mil desenhos, nossa, pilhas de papel, assim. Mas a gente gosta, né? Depois é isso, assim, 3 anos de trabalho, aí você vê 10 minutos, você fala, ai, valeu a pena. É muita cretinice fazer animação.
Fico pensando, por quê? Por quê? Mas o motivo está aí, né? Assim, quando eu vejo esses filmes, assim, tudo... Não vou dizer, tenho filmes de amigos, né? Hoje, filmes de amigos, porque eu estou na animação desde que só tinha 3 pessoas fazendo animação no Brasil. E cresceu, assim, é bonito de ver também, né? O quanto a gente está envolvida com isso hoje, assim, né? Mas é um negócio muito trabalhoso, e assim a gente passa por uma situação assim que as pessoas não têm muita ideia de como que é, assim. Eu sei porque eu lembro de assistir filme antes de saber como que fazia, assim. Eu lembro de ver Branca de Neve. Eu vi Branca de Neve no cinema, gente. Eu não trabalhei no filme. Teve Teve uma vez que veio um cara do Estadão fazer uma matéria com a gente lá no estúdio, ficou o dia inteiro conversando com a gente, conversou, foi lá e publicou que a gente tinha trabalhado em Branca de Neve, que é de 1920. Eu acho, assim, tudo bem, eu acho legal ser velho, agora eu já sou velha, assim, mas, assim, eu não... 1920... Um pouco a barra, né? E também falou que o Rony, o meu ex, era americano. Ele ficou bravo porque ele era dinamarquês, ficou super bravo e tal. Que o meu ex era meu sócio, assim, nossa, já faz tempo também a história, não lembro bem. Mas acho que foi a coisa do... Acho que a gente terminou quando terminou Guida. Ele esperou terminar Guida para vir falar de terminar no Skype, assim. Ele foi para DreamWorks, aí fez um Skype para a gente terminar o casamento. Você quer vir para cá? Não. Você quer vir para cá? Não. E aí, bom, te amo, eu também, mas é isso. Às vezes o amor é terminar, né, gente? Às vezes o amor é terminar. Mas aí Guida, aí Safo. Agora eu estou terminando Safo. Que esse negócio de trabalhar para fora, né, que você fala, eu agora estou há 3 anos também trabalhando para a Grécia de 600 a.C. Não tem muita referência assim de design para eu pesquisar. A gente terminou o corte para entregar para a Ancine. O prazo era 15 de maio. E eu terminei em 28 de abril, subi o link para o YouTube. E a semana passada a gente teve uma situação com a Ancine. Eu estou um pouco abalada, mas eu não vou falar disso, Sim. A gente está resolvendo. Mas eu estou um pouco desnorteada assim, com essa história. Desculpa, por isso que eu estou um pouco também meio aérea, assim, porque aconteceu uma situação ali nos processos de inscrever filme e atraso de coisas, de demora para responder. Então, é uma situação meio complicada, mas eu estou sentindo que está todo mundo com boa vontade de resolver. Assim, então... Essa é uma parte difícil também, né, Rosana? Porque além de você querer fazer animação, por exemplo, no meu caso, eu só quero fazer animação, eu não sei nada. Hoje o Gustavo trabalha comigo, ele estava me ensinando a emitir nota, porque nem emitir nota eu sei. E aí, então você tem que escrever essa parte digital, é outro planeta, né? Então, assim, para mim, no caso do meu curta, eu falei, putz, eu não faço ideia como faz edital. Vou trabalhar e tentar juntar dinheiro e colocar o dinheiro no curta. Então, assim, além de... Você fez com publicidade, eu lembro de você comentar isso, né? Você foi fazendo publicidade para pagar o curta. Eu fui pegando freela, né, no geral, assim, de filme, né, de qualquer coisa. E aí eu ia redirecionando o filme para chamar a galera, assim. Então, mas, assim, foi muito, muito na camaradagem, o pessoal também abraçou, né. Claro que teve um orçamento que foi bem alto, assim, para mim, mas a animação é muito caro, assim, né, a mão de obra é muito cara, então... É muito caro, porque são 12, mais ou menos, a animação que a gente faz, né? 8, 10, 12 imagens por segundo. Isso, Você tem que fazer cada uma ali, não existe em lugar nenhum. A gente fala, com todo respeito, assim, mas a gente costuma falar que cinema é animação de preguiçoso, porque os fotogramas já estão prontos, a gente tem que inventar eles, assim. Mas é engraçado a gente ter uma coisa parecida, né? De ter ido trabalhar para fora e tal. E
e de como assim é isso. O brasileiro tem uma coisa assim que ele acha que tudo é melhor que o Brasil até ele ir para fora, assim. Aí ele fala, caramba, o Brasil é muito legal. É legal, eu curto, não sai não. É muito difícil para brasileiro viver fora do Brasil, gente. Eu acho assim. Quando eu conheço um brasileiro que foi, ficou e gosta, eu fico assim, minha psicóloga falou isso hoje, eu não sei que amiga estava falando de uma amiga que vinha para o Brasil e falou assim, para explicar como que era o Brasil, ela falou assim, olha, é uma bagunça, mas você vai gostar. E é um pouco isso mesmo, né? E eu acho bem importante esse caminho. A arte da animação no Brasil ela é relativamente nova. Sim. E esse caminho de buscar falar das nossas histórias, assim, eu acho a gente tem um caldeirão de possibilidades de encontrar respostas gráficas para as nossas histórias que são diferentes, porque a gente é culturalmente muito rico, assim. Sim. E a animação ela é relativamente nova. Se for pensar, quando eu saí do Brasil para ir para a Disney, eu nem tinha assim esse sonho de ir para a Disney. É claro que quando eu comecei a trabalhar com animação, eu aprendi a respeitar a animação Disney. Eu nem era uma pessoa disneyana, eu era comunista, anti-imperialista, sou ainda. Mas então eu falava, Disney, sei lá, mas assim, quando você trabalha com animação, você fala, pô, Disney, não tem como, assim, é muito bom, assim, eles têm, é muito interessante trabalhar lá, né, porque você vê o que acontece quando tem um investimento maciço em animação, é investimento, gente, não é? Tem uma coisa que foi muito legal para mim, porque eu trabalhei em alguns estúdios aqui antes de ir, é que eu fui pensando, nossa, agora a Disney, os artistas da Disney. Né? E eu vi que a galera era tudo meio como a gente, assim. O que eles tinham era uma eternidade de tempo e pagamento para trabalhar a cena até ela ficar boa, assim, né? Meu ex mesmo tem uma história que ele ficou 4 meses, sei lá, numa cena, logo no começo, em Mulan, no começo do filme, e eles não aprovavam, vai para a semana seguinte, e você recebendo um gordo semanário, assim, né? Você recebia semanalmente, assim. Então, os filmes ficam bons porque tem investimento, né? Só que eles são tão burros que eles fecharam também o coisa de animação no papel, né? Que burrice, que falta de respeito próprio, né? Todo legado, né? Todo um legado. Eles podiam manter fazendo curta que fosse a animação no papel, né? Mas eles não mantiveram, mas eu estou mantendo, gente. Pode deixar. Eu fui para lá não, vou lá trabalhar no... Eles estavam reformando o estúdio do Chapéu lá. Trabalhei 1 ano num galpão. No Tahanga. Quando eu cheguei, não existiu isso. Eu fui para a Flórida. Você foi para a Flórida. E a gente fez Mulan, a maior parte nos trailers. Eram trailers, não tinha o prédio. Mas você chegou aí para Los Angeles ou você ficou Não, mais fui na para Flórida? Los Angeles só para passear, para abertura de filme, coisa, né? Abertura de Mulan. Sim. Mega evento em Hollywood. A Rosana, eu queria saber sobre sua formação, se é tão autodidata, mais como o Pedro, ou se tem alguma coisa diferente, mais formal? Igual autodidata. Eu fiz só colegial. Eu lembro de ir numa faculdade de artes plásticas para ver, e fiz aula experimental e falei, mas eu quero desenhar, tem tanta coisa que não me interessa, e aí decidi ir por conta mesmo. Logo comecei a trabalhar com desenho, fui fazer curso profissionalizante numa escola que chamava Cândido Portinari, agora chama Grafes. Eu comecei a estudar lá desenho e logo essa história é legal, assim. Logo eu deixei de ir porque eu não tinha mais grana para pagar. Isso assim, 15, 16, né? Assim, junto meio com o ensino médio. E aí o dono da escola falou, mas você não está vindo por quê? Eu falei, não, a gente não dá para pagar agora.
E aí ele falou assim, você quer trabalhar na secretaria em troca das aulas? Então, eu falei, lógico, tal. Aí fui trabalhar na secretaria. Então, como secretária, eu era uma ótima cantora. Eu ficava pintando na mesa, aquarela, espalhando a água, tal. E eu ficava sozinha ali na secretaria. E aí teve um dia que ele chegou de surpresa e tinha uns recibos meio tinta e mesa molhada, pocinha de vermelho, sei lá, coisa. E ele chegou e eu falei assim, putz, agora, né, perdi minha oportunidade aqui. E aí ele olhou os desenhos e tal e falou assim, ele era um espanhol, Luiz Huertas, ele falou assim, Rosanita. Falei, Aí ele falou assim, os desenhos são muito legais, eu estou precisando de um professor de desenho à mão livre numa das turmas. Será que você não prefere dar aula ao invés de trabalhar na secretaria? E esse foi um momento de virada assim, para mim. É por isso que é importante quem está num lugar né, de oferecer uma oportunidade. E, às vezes muda, né, a história, porque de uma pessoa, assim, porque foi um momento que eu falei, nossa, desenhar é algo que pode servir para alguém. Eu posso participar da vida com o meu desenho. E assim foi, e estamos na luta, companheira, até hoje. Então, mas assim, estou estudando sempre, né? Tudo que a gente faz é estudo. Todo o comercial que eu peguei para fazer era um estilo diferente, eu tinha que estudar aquele estilo. Tanto que eu demorei muito para descobrir o que era o meu jeito de desenhar quando eu não estava trabalhando para ninguém, né? Coisa que quem já começa a investigar o autoral mais cedo é legal, já vai fazer mais filmes, né? Acho bacana. Eu fiz, tudo bem, tudo é filme, mas eu fiz, sei lá, mais de 30 comerciais de full animation para Pepper Filmes lá da Califórnia quando eu saí da Disney. É como chama? Footage, a gente às vezes assim, morou fora, fala inglês, não é frescura, é só porque a palavra vem assim. Mas é isso, você chega a fazer Mulan, aí você tem que estudar Mulan. Aí muda para o próximo que eu fui, foi Tarzan. Tarzan era um estilo muito menos assim, Mulan era mais de certa forma gráfico, bem estilizado, né? Tarzan era bem mais anatômico já. Embora eu fui trabalhar na Jane, que não foi tanto salto, né? O personagem do Tarzan em si, né? Glen Keane e tal, complicado. Mas então, cada filme você tem que refazer todo o set de informações para animar naquele estilo, Então a gente está para sempre estudando. Animador é um negócio que está sempre estudando. Você vai para a balada, você acha que você vai Fala flertar? Pode falar flertar em balada? Nossa, estou bem. Mas você acha que você vai flertar? Mas não, você está lá, nossa, olha como que ele dança, tal. Sabe, você começa a estudar, a pessoa mais tímida dança de um jeito e tal, porque o animador ele tem que compreender de arte dramática, né? Ele tem que, se ele não entender de arte dramática, ele vai ser um personagem animado, vai ser um canastrão. Então você tem que estudar a naturalidade de interpretação, você tem que estudar muita coisa, assim, é uma arte clássica, né? Assim, dependendo, estou falando assim, o estilo de animação que a gente faz, né? Que tem que estudar performance, várias coisas. Tem muito estilo de animação que tem outros caminhos e que é muito legal também. A seleção de hoje, parabéns, estavam lindos, todos os filmes estavam lindos. Você vê isso que é a beleza do mundo do curta-metragem, né? Que você vê que existem muitas, a animação não é uma coisa, é muitas coisas, tem muitas realidades para você criar. A gente viu recorte, viu massinha, contrafilé, contra o Pedro é amigo nosso, tal. É muito engraçado ver o contrafilé porque o Pedro ele é um doce de pessoa. Ele é muito bonzinho, assim. E eu, quando assisti Contrafilé, eu falei, mas por que você fez esse filme?
Assim, assim, a conversa do açougue, que eu acho genial aquela conversa, a conversa do açougue é genial. É como que é? Escargot? Escargot. É muito boa. Aquilo é muito Pedro, mas aquilo que eu falei de refletir o realizador, né? Nos casos que eu acho que são os casos mais apropriados para o curta-metragem, que é o próprio, que é o filme do realizador, né? Que é o filme do animador, assim. Então, eu digo isso assim, porque, por exemplo, o que eu estou querendo dizer assim, longa-metragem, série, você tem equipes grandes, curtas são equipes pequenas, por ter essa característica de exploração de estética, de linguagem, de narrativa, eu considero muito o curta-metragem como um formato ideal para a expressão autoral, assim, quando espalha muito, eu vejo não sei, assim, o curta-metragem é um espaço que preserva essa questão de uma expressão mais pessoal e tal. E existem curtas-metragens feitos num formato mais indústria, vamos dizer assim, né? Tipo, o próprio filme da O2, ele é um filme que eu reconheço o trabalho do Fernando Miller lá, porque ele é um excelente animador brasileiro. Eu lembro que eu vi esse filme com o Marão e falei, nossa, mas justamente de quem que esse filme está tão bem animado? Eu não sei quem é que animou, a gente conhece a galera do curta-metragem e tal. E aí fomos ver os créditos, falaram assim, Meirelles, quem que Meirelles? É o Kiko, né? Kiko Meirelles. Aí começou a procurar nos créditos, e aí os dois assim, o Miller. Quando chegou os créditos de animação, a gente, o Miller. Mas ele é um filme mais num formato de indústria. Ele, né? Assim, é um curta-metragem num formato mais de indústria. Boa noite, gente. E, primeiramente, muito obrigado pelo trabalho de vocês, por estarem aqui tirando essas dúvidas para a gente, para esse bate-papo. Eu não conhecia o Guida, não conhecia o seu trabalho, Rosana, mas eu me identifiquei muito com ele, porque eu descobri o 3D agora e no começo da pandemia, que foi quando eu comecei a estudar. Eu sou funcionário aqui na Poli, né? Então já há mais de 10 anos, mas sou aquele tipo de pessoa que sempre gostou de desenhar e largou a arte, e eu voltei a estudar agora, sabe? E eu amo essa área, estou gostando muito de estudar isso tudo, então muito obrigado. Obrigado, Pedro, também, o seu curta. Quando eu vi na pandemia, eu fiquei muito emocionado, assim, foi um trabalho incrível. E assim, a minha pergunta é para você, que você é um cara incrível, assim, como foi o que você falou que é autodidata, como foi seu regime de estudo para ficar tão bom assim? Porque que nem eu comentei, eu comecei a estudar mais ou menos em 2020 e sempre parece que é muito lento o processo, assim. Então, como que você recomenda estudar e, assim, você recomenda já tentar procurar emprego mesmo sem se sentir pronto para tentar aprender trabalhando, ou tentar ficar bom primeiro e depois procurar alguma coisa? Como que você vê essa coisa toda? E obrigado novamente para vocês dois. Valeu aí por perguntar aí, ter vindo. É difícil falar porque, assim, eu não tinha muita perspectiva do que eu ia fazer. Eu nem sabia, assim, não é a Rosana de desenhar, eu não fazia nada com desenho. Eu era completamente perdido na vida. Então, parte do princípio que eu comecei a fazer isso sem nenhuma pressão, porque a sociedade já me colocava lá embaixo. Então, eu não tinha muita pressão de, tipo, vou ser bom, assim, sabe? Vou fazer uma coisa irada. Então, para mim, tudo foi assim, assim, o que eu cresci fazendo mesmo, assim, que eu era apaixonado era música. Eu curtia muito música. E aí, assim, com música, eu não acabei me dando muito bem, porque eu prestei tipo esses concursos para fazer conservatório e tal. Aí eu entrei na Escola Municipal de Música, ali na Vergueiro. Só que era um regime maluco, assim, né? De aquela coisa clássica, né? Aquela pressão de música clássica e tal. Eu odiei. Eu falei, nunca mais quero fazer música. E aí, assim, aos poucos eu fui. Aí eu tinha uns amigos na escola que desenhavam e tal. Pô, legal.
E aí eu tenho até uma história que o meu pai ele mexia com algumas coisas de computador, aí ele me mostrou esse lance do 3D, mas eu não sabia muito bem o que fazer, né? E aí, quando tem até uma história engraçada que eu comecei a fazer animação mesmo, porque um camelô falou que ele queria me vender um software e falou que esse software fizeram o filme do Shrek. Eu falei, nossa, velho, eu posso fazer um filme em casa, que da hora. Aí eu comprei, né? Aí foi aí que eu comecei a estudar animação mesmo. Só que assim, sem nenhuma pretensão, né? Aí eu falei, não, vou fazer o filme do Shrek. Aí a primeira coisa, modelei um Shrekinho lá. Era Maia já, isso foi em 2005. E aí, assim, não tinha muita coisa online e tal, então, assim, a indústria de animação 3D, a 2D já era super desenvolvida, né, Osana? Mas 3D era aquela coisa de, tipo, assim, muito capenga, não tinha informação e tal, né? E aí eu fui fazendo, assim, sem pretensão, né? Minha família, assim, tá perdendo tempo com isso. Não. Então, era um pouco isso, né? E aí eu fui, assim, caminhando um passo atrás do outro, assim. Então, eu não tinha uma perspectiva de trabalho. Eu sei que eu, assim, faculdade eu não sabia o que eu queria fazer. Trabalhar eu não sabia com o que eu queria trabalhar, eu não sabia nada, velho. Eu falei, a única coisa que eu tenho é esse filme do Shrek aqui que o Camelô falou que dá para fazer. Aí eu me agarrei a isso, né? Ou era isso ou eu tava lascado. E aí foi isso, né? Aí disso eu consegui um estágio pelo Orkut, um estágio, a carreira dando dica de carreira. Aí daí eu arrumei um emprego no Rio, que era um estúdio legal de animação chamado Sigus Fly, né? Aí eu me mudei para o Rio e foi aí que eu conheci muita gente da animação 2D, que era um estúdio de animação 3D, mas eles contrataram um monte de gente que trabalhou com... Você conheceu o Humberto Avelar? Muita gente que tinha trabalhado com o Humberto. Então, muita gente que trabalhou com o Humberto começou a fazer 3D e tal, e aí eu comecei a me desenvolver mais, né? Aí que eu comecei a conhecer uma galera mesmo e mergulhar nesse lance de arte. Então, eu comecei bem técnico, sim, sem saber desenhar nada, assim. Até agora, tipo assim, eu comecei técnico, aí fui entendendo um pouco mais de design de personagem, aí de personagem agora é que eu estou começando a estudar roteiro, assim, essas coisas. Então, eu comecei do oposto, né? Então, assim, eu não sou muita referência para dar conselho, porque eu fui um caminho maluco, né? Mas eu acho que, assim, o lance que eu acho que é bastante importante pelo menos para mim, assim, eu sempre produzi minhas coisas, assim, sabe? Até por isso hoje eu faço o meu trabalho, assim, embora eu trabalhe na indústria e tal, eu não paro de produzir coisas minhas, assim, porque foi o que me abriu porta, assim, desde, assim, ter conseguido esse primeiro emprego no Rio, foi um projeto autoral, né? E todo o movimento que aconteceu na minha carreira, assim, de pular, né, essas etapas, assim, foi através de projetos autorais, né? Mas eu acho que assim é uma indústria que tem muita oportunidade, assim. Eu vi gente migrando, assim, tinha amigo meu que era empresário, assim, cuidava de empresa e tal, que começou a fazer animação aos 38 anos com 2 filhos, assim, conseguiu, agora está lá, acabou se mudando para a França e tal. Então o que eu posso falar de animação é muito, embora tenha assim, não é todo mundo que consegue acessar esse universo, porque você precisa dedicar horas e nem todo mundo tem essas horas para dedicar. Mas no meu caso eu posso falar que foi uma parada que não teve atalho, assim, sabe? Não conhecia ninguém. Então, assim, é uma coisa muito, assim, até esses estúdios, né? Você vai para Disney, tá? É gente do mundo inteiro, cara. Então é bastante, assim, não tem aquela, você precisa ter uma faculdade aqui, você precisa estar formado. Não, cara, você tem um trabalho legal, está se dedicando, fazendo uma coisa massa, tipo, eles chamam mesmo, assim. E hoje ainda mais depois da pandemia abriu geral, assim. Então, assim, a indústria é o que é triste, né? E é bom e ruim. É bom para os artistas, que agora a indústria de animação do Brasil todo mundo está trabalhando para fora. E ruim para cá que não tem mais ninguém fazendo as coisas para cá, né? Então, às vezes, está muito difícil de produzir coisas aqui no Brasil porque está todo mundo trabalhando para fora.
mas de certa maneira abriu um espaço assim para mais gente, né, para o artista se desenvolver. O mercado internacional, eles entendem mais o processo, reconhecem mais assim financeiramente falando, né, dessa possibilidade de ter uma mudança de vida assim bem grande assim, sabe? É legal ver a mudança que a animação pode impactar, né? A vida, a minha própria família mudou completamente, né, cara, com a animação. Então é uma coisa que só respeito assim, né? Embora tenham também minhas restrições referente à Disney, né, tipo essa indústria americana, eu também tenho uma gratidão porque se não fosse essa indústria americana, né, essa indústria do jeito que funciona hoje, eu não teria a oportunidade que eu tenho hoje, assim. Mas eu acho que cara, é se dedicar mesmo e produzir assim coisas autorais e postar, cara, tem que divulgar, assim, porque se a galera não vê, tem muita gente talentosa que não faz esse trabalho, que acaba ficando escondido e não consegue caminhar para frente, né? Então acho que é sempre esse lance, né, de divulgar, né, igual a gente fez os curtas, escrever em festival é um trabalho lascado, assim, tem que fazer isso porque precisa mostrar, né, velho, senão. Gente, temos um minutinho para uma última pergunta. Vou passar aqui. Oi, boa noite. Eu queria saber se vocês lembrarem, assim, como que foi a organização que vocês fizeram para esse projeto? Tipo, vocês já tinham uma pipeline mais clara de como fazer? Ou vocês foram descobrindo? Vocês já, tipo, entraram com um time formado? Ou vocês foram chamando a galera meio que no meio? E também, eu não lembro, Pedro, se você falou quanto tempo você levou no Tamo Junto, mas pra Rosana... Quase 2 anos. Bom, para vocês dois, então, como que foi meio que manter essa motivação por 2, 3 anos? Como que o projeto continuou a fazer sentido enquanto vocês mudavam? E era isso. É que o projeto ele continua a fazer sentido, daí ele não continua, daí ele continua, daí ele não continua. Eu sempre falo isso, né? Que eu realmente achei meu desenho com modelo vivo. Acho que Guida é até uma homenagem a isso também, né? Encontrei o meu jeito de desenhar fazendo modelo vivo. Quando eu estava ainda na Disney, eu estava em Lilo e Stitch, eu comecei a organizar sessões de modelo vivo lá e fazia 3 sessões de 3 horas por semana. E junto com o Lilo e Stitch, que era um desenho mais orgânico, deu essa sorte. Eu falei, é assim que eu gosto de desenhar, eu gosto da coisa orgânica e tal. Então, achei um autoral ali de um estilo, assim, ali no... Sei lá, embora essa esteja bem diferente também, não sei. Mas eu sempre falo que, embora Guida seja um filme autoral, eu usei toda a estrutura de produção que eu aprendi na Disney. A Guida é um curta com 7 sequências. Devaneio inicial, cena do espelho, fórum, apartamento. Escalda-pés. Escalda-pés acho que é a outra. A sessão de modelo vivo. Devaneio final, talvez créditos, não lembro bem exatamente, mas tem 7 sequências e é desenho em papel. Eu tenho Guida lá em caixas, são pilhas e pilhas de papel. Então animação é um negócio que você é um artista que você precisa ter uma organização, você precisa ter uma logística, você precisa anotar. Isso tudo aprendi mesmo lá e apliquei. Os desenhos que a gente fazia, todos eles tinham que ter a produção, então você tinha que escrever Mulan, sequência tal, cena tal, não sei que outra especificação, e o seu nome nos desenhos que você fez. Por quê? Porque imagina se Guida tem 10 mil desenhos, 8, 10 mil desenhos, sei lá, considerando o que não foi para o filme. Mulan, um filme que foi no papel, né? Foi animado no papel ainda. Até Lilo e Stitch foi animado no papel, né? Até Brother Bear foi, Irmão Urso. Você imagina, cai a pilha de papel no chão, é tudo pertinho um do outro, você nunca mais junta a cena de novo do jeito.
Então, você tem que ter organização. E eu não sou organizada assim na minha vida. Eu uso toda a minha energia de organização para fazer o filme. O resto fica um caos. E não sei. Assim, no meu caso também, eu aprendi muita coisa dentro da Disney, assim, de ver o processo deles. Né, eu já estava produzindo filme antes, assim, meio que assim, será que tá certo? E até essa questão de lá na Disney eles descobrem muita coisa, né, Rosana? Então, às vezes você acha assim, tipo, você vai sentar, os caras vão escrever o roteiro, storyboard, animar, pintar, acabou. Cara, é um processo completamente caótico também, né? Eles projetam um filme, aí tem feedback, aí eles mudam o roteiro, aí volta para frente, aí volta, aí refaz design, aí apresenta no marketing, o marketing quer mudar coisa. Então é um processo completamente orgânico que também me tirou um pouco o medo de explorar assim essa organicidade do processo, né? Então o meu curto assim não teve um roteiro escrito, ele surgiu do storyboard. E dentro do processo, né, assim, eu fiquei 2 anos, mas quase 2 anos, 1 ano e meio, assim, mais. Só que desse 1 ano e meio eu fiquei 9 meses trabalhando fixo num projeto que eu nem abri os arquivos, assim, então ficou completamente parado. E foi difícil manter essa motivação, assim, sabe? Eu acho que para mim foi a motivação de tipo, putz, primeiro, a primeira motivação foi assim, putz, será que eu vou sair vivo desse bagulho? Preciso fazer, né? Aí foi essa motivação. A segunda motivação é que eu chamei um monte de gente para me ajudar e depois eu quase desisti. Eu falei, mano, se eu desistir agora, essa galera toda vai me matar, velho. Então eu precisava acabar o filme porque tinha muita gente, sabe? Já tinha muita gente. Eu falei, putz, se eu não acabar agora. Por mim, eu largava. Certeza. Por mim, eu largava. Mas como já tinha muita gente, eu tive que acabar. E foi bom, né? Foi bom, assim, porque a galera vai empurrando, né? Te empurra, porque às vezes sozinho você, putz, por que que eu tô fazendo isso, né, cara? Ainda mais um filme igual a Rosana, ou 10 mil desenhos. Você fala, por quê? Que ideia cretina! Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que por isso que eu até falei desse processo de diálogo, assim, né? Porque você acaba conversando com muita gente e descobrindo coisas interessantes, né? Então, o curta também, essa questão de fazer arte, para mim é um elemento da conversa também, né? Que nem vou conversar com a minha tia, aí conta as histórias do bairro do Jaçanã, lá, da hora. Aí com sua tia você conversa com não sei quem, aí você vai meio que criando aquele mapa, assim, né? E vai conectando com pessoas, e as pessoas começam a ver, putz, que legal, quero fazer parte disso, né? Ah, que massa. É isso, no caso do Tamo Junto, ele foi dando uma escalada, assim, né, da galera chegando e tal. E aí teve até o lance, né? Eu mostrei para um amigo meu, já estava pronto, mas não tinha voz, né? E, e aí ele falou, o que falta? Você tá maluco? Termina isso logo. Aí eu falo, cara, falta a voz. Ele, deixa eu falar com um amigo meu aqui. Aí, posso mostrar o curta pra ele? Eu falei, pode, mano, tô precisando da voz. Daí ele falou, eu falei com um amigo meu, ele topou, é o crioulo. Eu falei, puta que pariu, você tá maluco, velho. Então, é esse processo que eu achei legal, assim, de você acreditar numa parada. Às vezes as pessoas acreditam mais do que você, na sua própria ideia. Então, esse processo de produzir o curta, para mim foi legal, assim como o exercício a direção em si, né? Dirigir é um exercício de autoestima muito difícil, porque você tem que decidir, é você, decide. Decide, aí você, putz, será que eu vou por aqui, por ali, tem 1 bilhão de opção. Então, é um exercício de você exercitar a sua autoestima ali, é muito difícil, né? E eu acho que esse curta para mim foi um pouco desse processo de amadurecer, né? A sua tomar decisões, né? Tome decisão. Qual cor você quer agora, sabe? Então é um pouco desse processo, às vezes não é nem fazer em si, mas decidir é muito difícil, né? Sempre pode ser melhor, né? É isso que dentro do curta-metragem existe um mundo infinito de filme. Pode ser. Eu poderia estar fazendo guida até hoje, facilmente estaria se eu não tivesse sido impedida.
Porque você vê a possibilidade ali. Você vê a possibilidade de algo mais mágico, porque a gente quer, a gente faz os filmes porque quer alcançar um lugar nas pessoas, né? Um lugar poético, talvez, não sei. Mas eu costumo falar que principal capacidade que a gente precisa ter para fazer uma coisa assim é a capacidade de continuar, realmente, assim, porque dá muita vontade de desistir, você vê, e dá muita, olha, é um processo, o curta-metragem é um processo de conhecimento que um dia eles vão pôr nos, sei lá, nos monastérios para iluminação da existência, assim, porque por causa disso, porque você tem que lidar com o seu perfeccionismo, com as inseguranças, com o medo da resposta do outro, né? A coisa que diz que o inferno são os outros, né? Porque você está sempre considerando o outro quando você está fazendo um filme, porque você está fazendo para mostrar. E o artista é frágil, ele tem medo da rejeição, né? A gente tem medo da rejeição. E a gente tem uma disfunção que a gente acha que se a pessoa falou mal do seu desenho, ela é de você, não é? Não tem separação, entendeu? Você é o seu desenho. E se as pessoas não gostam, é difícil de lidar. Assim. A Guida foi super bem recebida e foi bem bonito viver esse processo. Mas eu lembro de uma exibição na Galeria Olido que eu saí do cinema, era uma sessão de curtas, não sei se era Animamundi ou alguma outra coisa. Eu estava lá para ver os filmes dos amigos, porque a Guida eu já tinha visto. E quando começou a Guida, eu dei uma saída do cinema. E eu contei isso aquela vez, será? E aí eu saí, e saiu um cara, assim, logo depois de mim, e falou assim, nossa, filme chato, né? Eu fiquei olhando ele passar assim. E é isso, às vezes, né? Você tem que lidar com as coisas. Assim, tipo, você tem que entender que não é com você, mas isso faz terapia para isso, porque você acha que é com você, entendeu? Não está falando do filme, está falando de você. Mas eu acho, eu também tive estratégia de me manter motivada, porque eu criei essa coisa de querer que a Guida ela é um desenho que tem o sonho de ser desenhada, de ser modelo vivo. Então, pedi para os meus amigos, desenha a Guida ou o que você acha que é Guida. E a galera topou e foi mandando guidas. Então, às vezes, eu estava lá 3 semanas sem mexer no filme, deprimida, ou fazendo um freela, ou sei lá, terminei o freela, não tenho energia para voltar para o filme. Chegava uma guida de alguém. Aí eu falava, chegou outra guida, acho que eu vou ter que terminar mesmo. É difícil, porque a gente essa coisa de falar do Brasil. Guida é em São Paulo, né? Tem o Fórum João Mendes e tal. Mas tinha tudo, tinha liberdade. E aí, falando de processo, eu até tinha um roteiro para a Guida, mas ele não foi nem olhado durante. Ela tinha um namorado, era o seu Roberval, ele saiu do filme porque eu não queria desenhar ele, eu não fazia um desenho do seu Roberval, como é que eu ia fazer 3.000? Não tinha vontade de desenhar o seu Roberval. Ele saiu do filme, assim, simples. Falei, não, o filme é da Guida. E ela, é meu, o que você está achando? É meu, sou eu, o filme. Às vezes você quer contar alguma coisa, mas você fala, como é que eu vou contar isso da maneira mais simples possível? Porque cada coisa que você adiciona vai contar semanas e meses de trabalho. Então, por exemplo, né, aquela sequência do Tamo Junto, que ele entra dentro do meio maluco, assim, né? Ela surgiu no final do filme. Aí como é que eu conto isso da maneira mais enxuta possível? Então, a sua parte de narrativa também tem que ser muito enxuta, porque senão você não acaba. Às vezes você escreve um roteiro. Eu tenho um roteiro que eu gostaria muito de fazer. Muito, assim, tá legal. Eu chamei até um amigo roteirista, chama Rafael Calça. Cara, eu adoro esse roteiro, eu quero fazer. Só que tem 25 minutos. Faz 2 anos que eu nem abro ele. Como é que eu vou fazer 25 minutos? Então, assim, você tem que pensar de uma maneira muito
assim, o que é possível fazer, né? Então, eu acho que esse também é um desafio, um aprendizado, né? De tipo, às vezes a ideia também desse recorte desse filme é isso, aquele universinho de 2 pessoas, não mostra muito não, é aqui, ó, sabe? Às vezes você expande, né? Você vai criar aquele universo Disney, mundo, mas, cara, não dá para fazer isso no Brasil. Então a gente tem que ali, ó, focar igual o Guida também, né? O universo dela ali. Você não expandiu tanto. É. Uhum. Então você tem que pensar também, é porque às vezes tem roteiristas assim que não estão acostumados com o processo de animação, que eles vão expandir o universo e que você vai falar, cara, maravilhoso, mas não tem como fazer, vai custar 5 milhões para fazer isso aqui. Escrever, né? Pensar é fácil, escrever é fácil. Eu costumo falar que em animação a ideia, uma boa ideia não quer dizer quase absolutamente nada. Boa ideia todo mundo tem toda hora, 3 vezes por dia, e mais 3 na hora do banho. Mas, assim, fazer, né? Fazer, tipo, porque é muito laborioso, realmente, assim, mas também é encantador. Esse que é o negócio da mágica, cada guida, às vezes, cada cena, porque eu animava, ia fazer pencil teste, não estava bom, precisa de mais intervalo, o timing não está bom. Aquela cena do espelho, eu fiz foto minha de referência e que ela bate na papá, é o músculo do tchau, né? Ela bate. Aquela cena, eu voltei para reintervalar umas 5, 6 vezes, porque eu olhava e falava, não deu tempo de ler, que ela olhou no espelho e ela faz um negócio aqui no braço. E a gente, isso é uma coisa, né, que a gente sabe assim, que normalmente as pessoas estão olhando para o olhar do personagem. E ela estava fazendo uma parada aqui no braço e tinha o espelho, então sempre precisava mais intervalo para dar o tempo da leitura. E aí é uma semana numa cena, e falta ainda 30 cenas. E aí você tem cansaço, tem dor nas costas, você pensa, nossa, mas várias questões assim da própria vida. Eu pensava, nossa, a animação é um universo tão jovem, é muito teen, né? Ou infantil, ou teen, ou sei lá. E eu pensava, quem vai se interessar pela história de uma mulher velha, assim, em animação? Parecia muitas vezes para mim um projeto que ninguém ia querer ver, assim. E por que eu continuei? Não sei, mas terminei em algum momento, assim. Não sei porque vão mudando os motivos, vão mudando as motivações. A gente muda todo dia. Esse negócio de falar do Brasil que eu estava dizendo, eu terminei aqui, daí eu me apaixonei por essa história de Safo e fui atrás de fazer o filme. E embora não seja um filme sobre, eu falei de Grécia Arcaica, mas não é, né? É um devaneio esse filme, mas desde que eu comecei em 2019, 20 a fazer Safo, quanta coisa aconteceu no Brasil que eu queria comentar em animação mas o negócio é que você tem que terminar um para fazer o outro. E eu demoro nos processos, né? Pelo menos demorava, porque agora, depois de Safo, eu não faço mais nada maior que 1 minuto. Acabou. Falei a mesma coisa com Guita, não faço mais nada maior que 1 minuto. Safo já tem meia hora, cortamos para 10 minutos. Não, vai ter 10 minutos. Mas eu cortando coisas, assim, porque eu fui. Não coisas muito bem resolvidas, mas fui animando coisas também, porque foi mais caótico, né? Durante a pandemia, foi caótico animar na pandemia. A gente tinha que lutar contra. Safo não fez sentido, né? Durante a pandemia, durante o governo Bolsonaro. Era um negócio desesperador, assim. Tipo, você acordava, via notícia e, para se recuperar daquela notícia, às vezes não recuperava naquele dia. Aí era só no dia seguinte, assim, tentar de novo falar sobre poesia, sobre uma poeta que viveu, não sei o quê. Às vezes não cabia Safo. Às vezes eu acho que demorou também porque ela não cabia naquele contexto. Não dava para mostrar Safo para as pessoas naquele contexto. Não tinha coerência. Então,
tinha que resgatar isso. Que é essa poesia? O dia a dia rouba essa poesia da gente, assim. É a conta para pagar, você tem que comer várias vezes por dia. É um absurdo esse design. Quem fez? Comer, a gente não consegue fechar o ouvido, várias falhas no design, assim. Então, é difícil mesmo, gente. Vocês estão aqui porque vocês estão tentando fazer o próprio projeto. A gente está aqui para dizer que é difícil mesmo. Eu, com o Guida, eu fiquei tão encantada quando comecei a mostrar para as pessoas. Foi a primeira vez que eu mostrei algo mais meu, assim, né? Que eu também tinha saído da Disney com essa mesma angústia de querer fazer algo autoral e tal. Fiquei tão encantada que eu lembro que eu não lembrava que tinha sido difícil, né? A gente deleta, né? Mas é importante saber. Mas o negócio é esse, assim. Você fala, nunca mais faço outra. Aí você vai lá, você faz o pencil teste e funciona. E você fala, que legal. Começar um testezinho aqui. O testezinho durou meia hora. E aí você vê aquela e o resultado daquela te dá combustível para animar a próxima. Aí você fala, não, ficou legal, vou pegar a próxima, vou fazer a próxima. Acabou? Miou o rolê? Nosso tempo acabou por hoje, mas eu queria agradecer Pedro e Rosana pela presença, pela conversa. Valeu, gente.